Bom dia, pessoal. Eu sou Diogo Castro e começa agora mais um Planeta ESPN. O futebol traz sentimentos que poucas vezes conseguem ser expressados em palavras. Ele pode despertar um amor extremo ou um ódio tremendo. Em paralelo, outra realidade próxima do dia a dia do brasileiro é a corrupção. Imagine quando esses elementos se misturam. A revolta é clara e muito bem justificada. No último dia 15, Edinaldo Rodrigues foi afastado mais uma vez da presidência da CBF. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegou a falsificação da assinatura de um documento, que reforçava o poder do ex-presidente. Na edição de abril da revista Piauí, a reportagem intitulada Coisas Extravagantes foi publicada, expondo escândalos de Edinaldo na presidência da CBF. Vamos ver alguns detalhes dessa reportagem? Na matéria da Piauí, uma das principais acusações é o reajuste expressivo de salários. Os presidentes das federações estaduais passaram a receber de R$50 mil, R$216 mil mensais. Outra ação polêmica do atual presidente são gastos pessoais excessivos, supostamente cobertos com dinheiro da CBF. Durante a Copa do Mundo de 2022, Edinaldo teria bancado viagens de primeira classe e hotéis de luxo para convidados, incluindo políticos e familiares. As denúncias também incluem casos de assédio moral e sexual. Luísa Rosa, ex-diretor da CBF, acusou o presidente de comportamento inadequado e perseguição em ambiente de trabalho. Um acordo entre a CBF Academy, responsável pela formação de treinadores, e a IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, levantou suspeitas. No contrato, a IDP fica com 84% das receitas, enquanto a CBF fica com apenas 16%. A IDP pertence ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em 2023, o Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues da presidência. Porém, em janeiro de 24, ele retornou ao cargo com aval do ministro Gilmar Mendes. Para analisar esse conturbado momento da CBF e relembrar o histórico da maior instituição de futebol do Brasil, temos aqui no estúdio o jornalista esportivo Robson Morelli. Robson é colunista na Rádio Eldorado e comentarista na Paramount Plus. Seja muito bem-vindo, Robson, e muito obrigado pela sua participação. Diego, obrigado pelo convite. Vamos falar de um tema quente e bastante relevante para o Brasil, futebol Brasil. Também recebemos de forma online o jornalista Alan de Abreu, da revista Piauí. Ele atua nas áreas de crime organizado, jornalismo investigativo e narcotráfico. Ele é o autor da reportagem da Piauí sobre Edinaldo Rodrigues e vai nos contar um pouquinho dos bastidores da sua investigação. Alan, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, prazer estar aqui, uma honra também. E bem, vamos às perguntas. Para começar, Robson, em março desse ano, o Reinaldo foi reeleito com apoio unânime, com apoio das 27 federações, dos 20 clubes da Série A e dos 20 da Série B. O que explica a queda do Edinaldo 2 meses depois? É complicado. Queria dar um abraço para o Alan. A gente precisa muito de jornalistas como o Alan pelo Brasil. Parabéns pela matéria. Ele teve unanimidade das federações, ele teve unanimidade dos clubes, Série A e Série B, porque é assim que trabalha a CBF. Foi uma troca, na verdade, uma troca dos votos pela determinação de que os clubes pudessem ajeitar uma liga de futebol. Uma liga forte, entre aspas, independente, que iria tomar conta de toda a parte comercial dos campeonatos brasileiros. O Edinaldo teve os votos, 100%. Nunca isso aconteceu, né? Eu chamo o Edinaldo de Edinaldo o único, porque é assim que aconteceu. E os clubes não conseguiram se ajeitar para fazer a liga. A gente tem divisão, são duas ligas, né? A gente tem essa divisão e todo mundo quer um pedaço maior do bolo. Então o Edinaldo, em troca de todos esses votos, 100% dos votos, ele deu para os clubes a possibilidade de se organizar em torno de uma liga. Ele foi eleito com os clubes cumprindo, o clube e as federações cumprindo a sua parte, mas os clubes não conseguiram avançar nessa liga. Foi por isso. Certo. E Alan, uma agora para você. Alan, você puder contar um pouquinho do seu processo de apuração durante a investigação da reportagem e se você imaginava que um mês depois da publicação da sua reportagem, o Edinaldo teria caído. E você se sente um pouquinho responsável pela queda dele?
Pois é, antes de mais nada, agradecer também o Robson. Prazer estar aqui, Robson, falando contigo também. Conheço o seu trabalho de muito tempo e muito bom estar aqui debatendo esse assunto contigo também. Pois o Edinaldo, ele tem feito ou fazia, né, uma presidência da CBF muito divisiva. Ele acumulou muitos inimigos, ele traiu o acordo, ele transformou a CBF num ambiente caótico, uma gestão repleta de casos de assédio moral. Foi devastadora a gestão do Edinaldo, né? Assim, eu não cubro esporte no meu dia a dia, né? Como você falou na apresentação, Diogo, eu cubro crime organizado, embora nesse caso eu acho que os dois temas se confluem, né? Mas o jornalismo esportivo não é o meu trabalho do dia a dia, né? Mas, enfim, nesse contexto do Edinaldo reunir muitos inimigos, é que eu fui procurado por um grupo, né, de funcionários e ex-funcionários da CBF, muito descontentes com a gestão Edinaldo e dispostos a relatar casos muito graves de má gestão, de desvio de recursos da CBF por parte do Edinaldo para satisfazer interesses pessoais e também casos de assédio moral, assim, em série, né? Então, é nesse contexto, e a gente está falando aí do fim de dezembro do ano passado, né? Então, foram aí 3, 4 meses de apuração, ouvindo muitos funcionários, reunindo documentação, né? E para até que chegar a esse quadro muito grave que foi revelado pela revista Piauí, né? Certo, Interessante muito porque obrigado, a Alan. revista, só para concluir, a revista ela sai 10 dias depois da reeleição do Edinaldo, com essa unanimidade que o Robson falou, mas aí, claro, depois o Edinaldo, por conta das revelações da reportagem, eu acredito, o Edinaldo perde sustentação política, inclusive, e isso acaba confluindo na saída dele por uma decisão judicial e até na desistência dele do cargo. Muito obrigado, Alan, pela sua resposta. E no próximo bloco, vamos bater um papo sobre o histórico dos outros presidentes da CBF e sobre a contratação de Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.